E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então para o nosso curso de Fisiologia Vegetal. Nessa aula especificamente eu gostaria de apresentar para vocês, o estudo da fisiologia e a importância de se estudar fisiologia, seja você com pretensão em formar em agronomia, em ciências biológicas, ou então de repente uma engenharia florestal ou outro curso que demande, esse tipo de estudo. E, logicamente, que a fisiologia vegetal é a base dos estudos dos vegetais. Costumo dizer que é a base para o curso de ciências agrárias, principalmente, tá? Então, nós vamos abordar vários temas e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a introdução e generalidades, a importância de se estudar a fisiologia como um todo, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, de maneira geral, então, a fisiologia vegetal. Espero não delongar muito, tentar, na verdade, nessa introdução, esse apanhado geral, mas primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que fisiologia vegetal vem do grego physis, ok? Que é o funcionamento. Logia é o estudo do funcionamento dos vegetais. Então, é uma ciência que vai estudar o funcionamento das plantas, como que ela se comporta no meio ambiente, quais são essas respostas do meio ambiente com relação a ela. Todas as transformações, as especificidades, desde o crescimento, o desenvolvimento da planta até a senescência e a formação de sementes. Tudo isso se trata dentro da fisiologia vegetal, tá bom? Primeira coisa que eu queria apresentar aqui para vocês, que eu acho que é bem bacana, vou contar brevemente isso aqui, que é um estudo de Van Helmont. Por que eu gosto de mostrar esse estudo aqui? Porque ele trata exatamente disso, da curiosidade que nós sempre tivemos sobre a fisiologia vegetal. Na verdade, nós, como seres humanos, sempre tivemos curiosidade em tudo, o funcionamento de maneira geral do universo, ok? Então, obviamente, existiam muitas curiosidades para saber como que funcionavam os vegetais, como que ocorria o crescimento dos vegetais, por que que existiam árvores tão grandes, outras árvores menores, outras plantas mais rasteirinhas, menores, e ficava várias perguntas, como, por exemplo, do que a planta se alimenta. Então isso perdurou por muito tempo até que ocorreram vários experimentos para poder mostrar exatamente do que a planta se alimenta, Do que se alimenta? Será que é do ar? Será que é de água? Será que é do solo? Então existiam essas indagações. E o Van Helmont, ele fez um experimento justamente para responder um pouco para a comunidade em relação a isso. Então perceba isso aqui. 1638 aconteceu então esse experimento. O que ele fez, afinal de contas? Ele pegou um recipiente com solo, e esse recipiente, ele tinha aqui 90 quilos de peso seco de solo, ok? E ele transplantou uma planta jovem de 2,25 quilos. Então vai gravando esses valores aí. 90 mais 2,25. O que aconteceu? Ele queria verificar, será que a planta se alimenta de água, como alguns falam? Será que alimenta de solo, como outros falavam? Ele fez esse experimento. Olha só a preocupação com a experimentação, para isolar os fatores de erro do ambiente. Ele colocou uma tampa, onde não caíam insetos aqui, e era possível, então, somente utilizar a água diretamente no recipiente. E ele ficou com esse experimento durante 5 anos, fazendo, então, a rega dessa planta nesse recipiente, até que, depois desse período, foi acontecendo que, conforme aconteceu o crescimento, a expansão, a planta ficou maior. Foi perdendo folhas, foi renovando folhas, ele foi contabilizando tudo isso. Até que, por fim, no final do experimento desse período, dos 5 anos, o que ele fez? Ele pegou o recipiente e pesou novamente. E ele verificou
que esse recipiente, na verdade, né, o solo desse recipiente continha 89,9 quilos. Lembrando que antes tinha 90. Só que a quantidade de madeira de extração que se tirou de matéria seca ali do total deu 76 quilos. Se a gente pegar e fazer uma conta simples aqui, de cabeça, 90 menos 89,9 é 100 gramas. Então a pergunta é, essa planta se alimentou de solo? Ou apenas se alimentou de solo? Porque se foi isso, tinha que ter 100 gramas essa planta, a mais do que o inicial de 2,25. Mas ela tinha 76. Ela tinha quase 74 quilos a mais. Então, da onde veio esse excedente, se apenas 100 gramas vieram do solo? Então, ele chegou à conclusão que, na verdade, pelo menos em parte, não se alimenta do solo, mas sim se retirou uma fração da constituição do solo, e hoje vocês sabem exatamente do que se trata, né? Essas 100 gramas é o quê? São os nutrientes do solo, mas isso é uma parte, uma parcela para a constituição do vegetal, para o crescimento do vegetal de maneira geral. Então, olha, veja só que interessante isso. Portanto, existem outras explicações. Não é apenas o solo. Existem outras explicações que respondem como que a planta cresce. Afinal de contas, não é apenas o solo. E aí, continuaram várias pesquisas para responder essa pergunta. Será que é água? Será que é os gases do meio ambiente? E tudo isso ficou como uma pergunta, uma indagação que foi respondida ao longo do tempo nas pesquisas de plantas, nas pesquisas relacionadas à fisiologia vegetal. Então, isso aqui foi só que desencadeou. Aí depois, Stephen Halley, em 1730, ele concluiu que as plantas usavam ar para o crescimento. Em experimentos, em trabalhos, ele dizia, olha, como o trabalho anterior, né? Se utiliza, sim, de Van Halen, utiliza, sim, o solo em partes, mas a maior proporção vem do ar. Mas aí isso levanta mais perguntas. O que é ar? Quais são os gases constituintes desse ar que faz com que a planta cresça? E por que esses gases fazem com que a planta cresça, né? Aí Joseph Priestley, 1770, daí por meio do seu experimento conhecido como ventilação planetária, divulgou que a planta purificava o ar. E aí já começaram a linkar essa questão de ar, planta, purificação. Ou seja, ocorre transformações, uso de gases na planta. E aí começou os estudos performar um pouco mais em relação a isso. Olha só que interessante aqui. Nessa primeira cúpula, ele colocou uma vela, e aí o que acontece? Uma vela, você acende ela e coloca no ar. O que acontece? O ar que está aqui, né, no meio, num ambiente restrito, né, vai queimar esse ar que está nesse ambiente restrito, nesse ambiente isolado, até que vai se acabar esse ar que seria o oxigênio. E aí ele fez esse teste, colocando um ratinho junto com uma vela acesa. O fogo, o flogisto, que era chamado na época, né, queimou o ar, o oxigênio, e aí só sobrou, a gente sabe hoje, né, que o resultado da combustão é o CO2, sobrou apenas CO2, que não serve para o pobre do ratinho viver. E aí em C aqui, ele colocou uma planta, e aí ele verificou que ocorreu uma renovação desse ar. E aí sim, o animalzinho sobreviveu, porque de alguma maneira a planta utilizava um ar que estava aqui, um certo gás, que hoje a gente sabe o CO2, e liberava o oxigênio. Então começou a ter esse entendimento, esse tipo de estudo, de que esses gases eles podem ser bem conhecidos, que hoje a gente sabe que é o oxigênio e o CO2. Isso faz parte do processo, tanto da respiração da planta com relação ao oxigênio, com relação aí também à questão da fotossíntese. A questão da fotossíntese, que é também a utilização
CO2. Em resultado do uso do CO2 também ocorre liberação de oxigênio. E, obviamente, depois de bastante tempo a gente chegou em todas essas conclusões. Só para elencar rapidamente. Jean, 1780, acrescentando que somente as plantas verdes em presença de luz purificam o ar. Aí ele fez um adendo, falou que somente planta verde. E aí eu tenho uma parte da aula que fala exatamente sobre isso. Será que é apenas plantas verdes que realizam fotossíntese? Eu tenho aí um vídeo uma parte da vida do nosso curso que responde exatamente sobre isso. Será que é somente planta verde? Lavoisier identificou os elementos da fotossíntese, os elementos no sentido dos substratos para se utilizar. Quais são os substratos? Hoje a gente tem pleno conhecimento sobre isso. Pleno conhecimento. O oxigênio, o O2, o oxigênio é o O2, o CO2, que é o gás carbônico, e também, obviamente, a radiação solar, além da água. São os elementos para se fazer a fotossíntese. Blackman, 1905, concluiu, isso aqui muito posteriormente, 1905, concluiu que a fotossíntese ocorre em duas fases, isso é mais avançado. Isso nós vamos aprender lá no curso de fotossíntese, fase fotoquímica. E lógico que eu vou comentar antes, que a fotossíntese ela é dividida em duas partes. Uma parte que é fotoquímica, outra parte que é bioquímica. E sempre foi conhecida essas duas fases como fase clara e fase escura, respectivamente. São fases complementares da fotossíntese. E a partir de 1905 começou essa história, essa pesquisa. Vocês percebam que ao longo do tempo da cronologia começou-se os estudos mais aprofundados relacionados à fisiologia, ao funcionamento do vegetal, que chegou até mesmo esmiuçar essa parte da fotossíntese, de como que funciona. Ok, pessoal? Agora, levando em termos gerais a fisiologia, já que a gente falou um pouquinho dessa cronologia, de maneira geral, eu elenquei aqui para vocês rapidamente alguns desafios que encontramos com relação à fisiologia vegetal. Alguns desafios que a fisiologia ela pode ser uma válvula de escape. Como assim? A gente entender o funcionamento dos vegetais, utilizar isso em outras ciências, como eu sempre falo, fisiologia ela é a base para outras ciências, como melhoramento genético, e aí a partir disso, melhorar culturas, melhorar plantas, ou pelo menos entender o ambiente delas. E, em alguns casos, até mesmo por meio desse melhoramento, fazer com que algumas plantas se adaptem de forma melhor a certos ambientes. Ambientes que antes seriam impossíveis essas plantas se adaptarem. A agricultura, por exemplo, puxando um pouquinho para a sardinha, né, para o meu lado, que eu sou engenheiro agrônomo, a agronomia, a base dela é isso, é buscar produtividade. E chega num ponto que você ter apenas ali mais terras, mais áreas de produção não é o suficiente. A gente tem que aumentar a produção. E você entender a planta, você conseguir melhorar a planta, é uma baita possibilidade de se conseguir um aumento de produtividade. Solos salinos, por exemplo. Que planta que vai sobreviver em solos salinos? É muito difícil sobreviver em solos salinos, não é verdade? É um desafio, a gente pode tentar entender por que a planta não sobrevive. Fisiologia? Estuda isso também. Agora, perceba, existem plantas que são adaptadas. Existem plantas que se adaptam. Por exemplo, as plantas de mangue. O metabolismo, o histórico de vida, a adaptabilidade dessa planta fez com que ela desenvolvesse maneiras de sobreviver em ambientes tão hostis, onde outras plantas não sobrevivem. Apesar de ter água, a quantidade de sal é muito grande. E a gente sabe qual que é o problema, a salinização. Acontece a própria desidratação da planta, mesmo havendo água, por causa do potencial osmótico extremamente baixo. E como que essa planta se adapta? A fisiologia
A fisiologia vegetal, ela estuda isso, essa adaptabilidade dessas plantas. Percebem isso? Então, pessoal, isso aqui que eu estava comentando, são cristalzinhos de sal, ok? São plantas que vão sobreviver em ambientes que para outras seria impossível a sobrevivência. Da mesma maneira, desertificação. Quem que gosta de viver em um ambiente seco, sem água, sem sombra, sem recurso, radiação muito alta, calor? Para a planta, isso também não é bom. Você prefere ficar num ambiente agradável, né? Embaixo de uma planta, numa sombra, tendo água fresca. E as plantas? As plantas também. Só que nem todas têm essa possibilidade. Então, no histórico de vida delas, elas precisam se adaptar para sobreviver em certos ambientes. Em certos ambientes que seria impossível sobreviver em condições normais se não tivesse algumas adaptações. Então, tem plantas que são adaptadas e a fisiologia estuda isso, essas diferentes maneiras de se adaptar. Quais são os mecanismos? Quais são as suas diferenciações que fazem com que a planta se adapte a uma condição como essa? Percebem isso? Nós vamos esmiuçar sobre tudo isso no nosso curso de Fisiologia Vegetal. Ambientes alagados, por outro lado. A seca é um problema, ambiente alagado também. Como que a planta vai respirar as raízes? Respiração anaeróbica é um problema. Agora, existem plantas que são plenamente adaptadas, inclusive não vivem apenas em lagos, mas mesmo em rios, e têm uma maneira de se segurar na correnteza. Já viram isso? Plantas aquáticas, de maneira geral, têm uma adaptabilidade toda especial para sobreviver, como, por exemplo, apêndices diferentes, arênquimas que servem para respirar, cutícula pouco desenvolvida, porque não é necessário. Macrófitas, por exemplo, perceba aqui, adaptada a essas condições. A gente tem aguapé, macrófita, alface d'água, enfim, uma infinidade de plantas que são adaptadas a essas condições e que são diferentes das outras, porque se adaptaram a esse tipo de ambiente. Na agricultura é possível ter plantas adaptadas ao excesso de água? Digo para vocês que sim, o arroz irrigado, por exemplo. Se permite, então, a gente entendendo como que funcionam as outras plantas na natureza, a gente pode entender as plantas que nós estamos domesticando, que servem para a nossa agricultura, que servem de repente para a ornamentação. Isso nós estudamos na fisiologia vegetal. Veja só que bacana. Pessoal, na segunda parte dessa apresentação de fisiologia, a gente continua com essa história. Turma, um recado rápido aqui sobre o nosso AgroFlow Cursos. Nós temos todas as redes sociais, então o Facebook, o Instagram, como também o YouTube. Não deixam de seguir, principalmente o YouTube, que tem bastante material extra para vocês, vídeos gravados, videoaulas, podcasts. Então existem outros assuntos relacionados a TCC, carreiras e com parceria também com outros professores. Inclusive nós temos até mesmo material de fitotecnia de culturas, fitossanidade de plantas, também com parceria com outros professores. Então, não deixam de estar seguindo e lembrando que sempre os nossos cursos ele tem direito a certificados, tá joia? Até mais!